Oi, tudo bom com você? Bem, estou muito feliz de poder estar aqui novamente no canal para transmitir para você informações importantíssimas sobre minha experiência também e sobre o que eu estudo no meu dia a dia como pesquisador, como cientista. Eu sou Marco Menelau, sou cientista, sou pesquisador e estou aqui em mais um vídeo do canal para falar para vocês sobre um assunto importante que refere-se ao emagrecimento. Muito importante, que complementa vídeos anteriores em que eu falei sobre a insulina e a sua importância no emagrecimento. Senta aí que a gente vai estudar agora sobre o amido. O amido, gente, ele é um polímero de carboidratos. Ele é uma molécula muito grande, composta de várias moléculas de glicose e que está presente em vários vegetais, como, por exemplo, a batata doce, o inhame, a macaxeira. A farinha de trigo é rica em amido. Então, o amido está presente nas massas brancas. Então, todo bolo, empada, coxinha, tudo que levar massa branca, ou seja, tudo que levar farinha de trigo vai ter muito amido. O feijão é cheio de amido. O amido, ele é uma molécula vegetal que tem muita caloria, tem muita glicose, tem muito carboidrato. É uma molécula gigante, composta de várias moléculas de glicose juntas, que compõem essa molécula que chama-se amido. E eu passei um monte de anos, gente, para descobrir que o meu problema, que eu não estava conseguindo emagrecer, era por conta do consumo de amido. Eu tirei o açúcar branco há muitos anos. Eu tirei o glúten há muitos anos e continuava. Cheguei a perder 14, 15 quilos e fiquei estacionado nessa perda aí, não perdi mais. Saí de um patamar que eu estava muito pior. Eu fiquei no patamar de obesidade ainda ruim e estou lutando para sair desse patamar e voltar para o peso ideal. E eu percebi que nessa equação que eu estava vivendo, que eu estava fazendo aí, tinha um determinado elemento aí que não estava legal e que eu não percebia que ele era um inimigo. E esse inimigo era o amido. Então, no estágio em que eu estou, eu preciso dar realmente um corte grande nesse amido, que é um alto carboidrato. Bem, todos esses alimentos que eu falei aqui para você, a batata doce, o inhame, a macaxeira, o pão. E aí vem aquela história do pão sem glúten. O glúten é péssimo, com certeza. Não só por ele ajudar a engordar e ajudar a dar o pico de insulina, mas porque o pão possui amido, porque a farinha de trigo possui amido e muito amido. E tudo que tem amido vai ser digerido pelo nosso corpo por uma enzima chamada amilase, que já está na saliva, já começa na saliva e vai se complementar essa digestão no intestino delgado. Então, quando chega no intestino, esse amido vai ser quebrado por uma outra enzima chamada alfa-glucosidase, que ela vai atuar quebrando essa molécula de amido e liberando na corrente sanguínea muitas moléculas de glicose, gente. Ora, quando você consome, por exemplo, uma batata inglesa, é o mesmo que está consumindo açúcar puro. Os outros alimentos que possuem fibras, esse processo fica um pouco menos acelerado. Mas mesmo assim, o organismo dá um jeitinho de quebrar o amido e você termina recebendo um aporte muito grande no teu sangue de glicose. Bem, quando você digere o amido, entra muita glicose na tua corrente sanguínea. Essa glicose concentra bastante, dá o pico de insulina. Esse pico de insulina, ele vai facilitar a ação de uma enzima chamada lipase lipoproteica, que literalmente, em poucas palavras, manda o teu corpo guardar gordura. Manda sintetizar gordura e manda o corpo guardar gordura. Além disso, essa glicose que foi disponibilizada, que foi aportada dentro do sangue em excesso, bem concentrada, que veio do amido, essa glicose vai ser rapidamente transformada em gordura no fígado e no tecido adiposo pela ação da insulina, que também está bastante alta. Então, comer pão. Ora, teve épocas da minha vida, e eu acho que muita gente que come pão hoje, teve vezes que eu comi no café da manhã 5 sanduíches de queijo, gente. É muita coisa. E muitas vezes você perde a noção daquilo que você está comendo. E esse é o grande problema do obeso. Então, o amido, ele é viciante, ele cria esse mecanismo do vício da insulina alta. Agora, presta atenção numa coisa. A insulina, ela dá um pico, porque a glicose entra. Quando você começa a digerir o amido, você faz uma refeição. Por exemplo,
Aqui no Nordeste, inhame, batata doce, macaxeira, tapioca. A tapioca, gente, é muito boa por não ter o glúten. Porém, para uma pessoa que está gorda, que é obesa, não deve comer tapioca. Não é que ela faça mal, mas ela vai impedir que você emagreça. Então, ela é um alimento que vai bloquear o teu emagrecimento. Se você estiver no teu peso ideal, dá para você comer uma vez ou outra uma tapioca, não tem problema. Para você manter, fazendo exercício e tudo mais. Mas para perder peso, você não vai conseguir. Porque a tapioca, ela tem amido, muito amido, e um amido muito facilmente digerível, sem fibras. Quando tem fibra, atrapalha um pouquinho a digestão. Aí vai ter menos insulina concentrada. Mas quando você tem um amido sem fibras, como é o caso da farinha branca, por exemplo, do pão, muito rapidamente esse amido vai ser digerido pela alfa-glucosidase, pelas outras enzimas, as amilases, e uma grande quantidade de glicose vai entrar no sangue de uma vez só. Então dá o pico de insulina, esse pico de insulina bota essa glicose toda dentro das células, inclusive das células adiposas, ativa a lipase lipoproteica que você vai engordar. Fabricar gordura a partir dessa glicose e estocar essa gordura no tecido adiposo. Quando você come muito do amido, a glicose fica muito alta, dá um pico no sangue, a insulina sobe também e aí a glicose cai rapidamente do sangue. Quando essa glicose cai e a insulina permanece alta, o que é que vai acontecer? Fome. Aí você rapidamente vai sentir muita fome. Além da insulina dar fome naturalmente, essa baixa de glicemia também vai dar fome em você. Então é um mecanismo do vício. Você come o amido e daqui a pouco, rapidamente, com algumas horas, vai estar com vontade de comer mais amido para dar esse pico de novo. E além disso, esse açúcar, quando chega no cérebro, ele ativa o núcleo accumbens, que é uma região do cérebro que está lá, que te dá muito prazer. Então, libera dopamina, dá aquele barato em você, e aí você vai ficar dependente dessa sensação se você tiver esse mecanismo do vício. Então, gente, esse é o problema da pessoa que está gorda, que está obesa e não consegue emagrecer. Porque ela está com insulina alta e essa insulina alta está sendo alimentada pelo amido. Não adianta você retirar o pão com glúten, comer o pão sem glúten, porque o pão sem glúten vai ter o mesmo amido. Isso aí se você for obeso. Eu estou falando aqui das pessoas que são obesas. Se você for magro, não tem problema você comer um pouco desses amidos, desde que você mantenha o peso. Mas se você for obeso, você não vai conseguir perder peso se você continuar comendo qualquer amido. O amido é uma dieta high carb. Em bom português, o amido é uma dieta de alto teor de carboidrato. E por isso, você nunca vai emagrecer comendo amido. Então tem que tirar qualquer alimento que tenha amido da sua vida. Esse é o primeiro passo. E, pasme, se você agora pode se assustar, a fruta não engorda. A fruta, ela tem baixo carboidrato. Não pense que fruta tem muita caloria, porque não tem. Maçã tem baixa caloria, banana tem baixa caloria, mamão tem baixa caloria, melancia tem muito baixa caloria. As frutas são uma dieta low carb. Elas têm carboidrato, mas é pouco carboidrato. E tem mais uma grande vantagem nas frutas, que difere bastante desses amidos. É porque além de ter muito menos moléculas de glicose na fruta, a fruta tem muita fibra junto dela. E tem a frutose também junto. Então, não é à toa que a glicose e a frutose estão juntas nas frutas. Deus não faz nada para poder fazer mal para a gente. Essa história de que frutose é um veneno não é verdade. Frutose não é veneno. A frutose que está nas frutas é saudável para a gente. Agora, a frutose que está no açúcar refinado é veneno, porque ela foi transformada pela indústria e a conformação espacial da molécula foi modificada. A molécula deformou-se e transformou-se num tóxico. Mas a frutose que está na fruta ela é saudável para a gente, não dá pico de insulina, pelo contrário, ela está lá exatamente para impedir que a glicose entre muito rapidamente no sangue. Ela ajuda no metabolismo da glicose, por isso que ela está junto com ela, para que a glicose rapidamente seja queimada e aí não vai se transformar em gordura. A frutose põe rapidamente a glicose dentro da mitocôndria, porque ela forma com a glicose um composto racêmico. Isso aí eu vou explicar em outro vídeo,
é uma coisa meio complicada para explicar aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Mas a frutose existe na fruta para ajudar no metabolismo da glicose. Todos os frugívoros que eu conheço, pessoas que começaram a comer muita fruta e só fruta, emagrecem. Existem relatos de frugívoros famosos no YouTube, inclusive, que comem quilos e mais quilos de fruta todos os dias e não engordam 1 grama. Isso aí é um relato da experiência deles, que tem aí no YouTube, pode pesquisar. Então, fruta, além de não dar o pico de insulina porque tem baixo carboidrato, existe também flavonoides nela, que vão atuar no pâncreas, impedindo que o pâncreas produza naquele momento insulina demais. Então, fruta é dieta low carb e deve ser incentivada para quem está querendo perder peso. Agora, tem um detalhe importantíssimo, que eu acho que a solução das coisas está no detalhe. Você não pode e não deve misturar, no momento que estiver comendo, fruta com qualquer outra coisa. Se você vai comer uma refeição, fruta, é comer só fruta. Preste atenção para esse detalhe no vídeo que eu estou falando aqui agora. A dieta com a fruta só vai funcionar se você comer só a fruta naquele momento. Por exemplo, se você for fazer um café da manhã e comer pão, bolacha, tapioca, inhame e comer fruta, você vai engordar. Se você for comer fruta e comer um pedaço de pão, você vai engordar. Se for comer fruta e comer uma macaxeira, vai engordar. Se a fruta misturar com qualquer outro tipo de alimento, tudo se perverte. Então a fruta só vai ter esse efeito de regular o metabolismo e de emagrecer você se você naquele momento da refeição que você for comer só e apenas frutas. E pode misturar uma fruta com a outra, não tem problema, tá? Então, por exemplo, você faz um pratão de frutas e só come aquilo naquela refeição. Pode ser o café da manhã, pode ser o almoço. Eu já fiz vários almoços de fruta. Pode ser o jantar, pode ser o lanche da tarde, desde que você não misture com nada, porque se misturar, vai engordar. Ok? Gente, era essa a mensagem de hoje. O inimigo que eu descobri é o amido. E aí eu retirei o pão sem glúten também, pelo menos nesse momento. Quando eu chegar no meu peso ideal, eu posso até ficar comendo um pouco de macaxeira, de batata doce, de inhame, pouco. Sabendo que eu vou ter que trabalhar para manter o peso, mas tem que ser pouco. Qualquer excessozinho a mais vai engordar. Então tem que ficar vigilante nisso aí. O preço do emagrecimento é a eterna vigilância, viu? Pense nisso, ok? Um grande abraço para você. Se você gostou do vídeo, não deixe de compartilhar no WhatsApp, no Facebook e também dar o teu joinha, que eu acho que esse vídeo vale um joinha, né? Então, se você está querendo fazer, converse com o seu nutricionista, converse com o seu médico e veja essa questão do amido, que ele é realmente um elemento pernicioso, molécula grande demais, composta de muita glicose. Quando você faz a digestão, é glicose demais no teu sangue, você nem percebe. E aí não consegue emagrecer. Um grande abraço para você, que Deus possa te abençoar com muita saúde, agora e sempre. Até o próximo vídeo.